Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado em um papo leve e descontraído. Eu sou Irandi Protásio e estou aqui com os meus amigos Admilson Barbosa e Silvia Protásio. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Irandi, bom dia, Silvia, bom dia a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Mais um podcast, mais um dia de alegria, mais um roteiro que escolhemos para vocês com muito amor e muito carinho. Bom dia, Silvia. Bom dia, Irandi, bom dia, Barbosa, e bom dia, ouvintes queridos. Mais um dia de podcast, e esse é fantástico. Então, já apresentados, vamos dar início ao nosso podcast de hoje com o tema A Morte Não É Nada. Este é um tema que muitas pessoas não gostam de pensar sobre, muito menos conversar, mas que para essa data é importante falarmos a respeito, já que ainda choramos a partida dos nossos entes queridos e muitos não fazem ideia para onde foram seus amados, onde estão. Alguns acham que morreu, acabou. Outros que estarão dormindo até o dia do juízo final, quando retornarão aos seus corpos para o julgamento e serem encaminhados ou para o céu, onde permanecerão adorando o Criador, ou para o inferno, onde padecerão tormentos inimagináveis pela eternidade. E também tem aqueles que não foram tão maus assim, né? Então irão ao purgatório expiar suas faltas e depois irão para o céu. Por isso, vamos conversar sobre a morte sob o ponto de vista do Pai de amor, esse Deus misericordioso, justo e bom. Nosso podcast deste mês traz uma poesia de Santo Agostinho, que a Silvia vai ler na íntegra para todos nós. E depois passaremos a conversar sobre esse assunto tão importante. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuarão vivendo no mundo das criaturas e eu vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim, que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora, que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você, que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. E assim, vamos começar com o Barbosa. O que você nos diz sobre esse primeiro verso, Barbosa? Muito sábio esse Santo Agostinho, né? Essa poesia dele é muito linda e muito reflexiva. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Este tema, essa primeira estrofe, ela nos mostra que a morte não é o fim absoluto, mas sim uma transição de um estado de existência para outro. Ou seja, nós apenas mudamos de lugar. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Aqui do outro lado quer dizer que a pessoa não desapareceu, simplesmente mudou de lugar. Essas linhas não devem ser usadas só para confortar as pessoas que perderam seus entes queridos, mas ensiná-los, principalmente, que a morte não deve ser temida como fim definitivo, mas sim como parte de uma jornada que continua após ela. Ô Barbosa, ouvindo você falar e a Silvia ler, né, a poesia, eu fiquei imaginando, porque é uma alegria imensa descobrir que a morte não existe, que o que morre é apenas o corpo físico, né? Mas que o ser real, ou seja, o espírito, esse não morre jamais.
continua sua jornada evolutiva na morada em que ele se credenciou para habitar. Se foi bom e pacífico, né, vai para um lugar bom e continua seu aprendizado de evolução. Agora, se foi mal, está numa morada de acordo com os atos que praticou. Ali sofre pelo mal que fez. E no momento em que refletiu e expurgou pela dor o mal que ele praticou, aí ele é levado para outra morada, aonde vai se preparar para retornar à nossa terra. E aqui ele vai provar merecer uma morada mais perfeita, sendo feliz e progredindo de encarnação em encarnação cada vez mais, até o fim para o qual nosso Pai nos criou. Como nós dissemos, nós vamos falar sobre o ponto de vista de Deus, sendo bom, misericordioso e justo. A alegria maior ainda é saber que não existe nem adoração eterna, nem punição eterna. O que existe é trabalho, é estudo para a nossa evolução sempre. Gente, eu acho esse poema maravilhoso, né? E vocês falaram muito bem, então agora eu vou para o meu segundo verso, que diz assim: eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Então vamos lá. Eu sou eu, vocês são vocês. A pessoa, ela é a mesma. A essência da pessoa permanece a mesma, mesmo em um estado diferente da existência, ou seja, após a morte. O que eu era para vocês, laços afetivos, pai, mãe, irmã, irmão, prima, amigo, seja o que for, irá continuar valorizando a relação que construiu enquanto encarnado, enquanto vivo aqui na Terra. Eu continuarei sendo. Essa afirmação, ela reforça a ideia de que a morte não separa os espíritos. A pessoa que faleceu continua existindo, só que em outro plano, mantendo os mesmos sentimentos e afetos. Não é isso, Barbosa? Silvia, e quantas provas, né, nós já temos disso? Quantas provas, né? Chico Xavier psicografou centenas de cartas de filhos para as mães, confortando muitos corações. Quantas Exatamente. Disso? Pois é. Pois é, minha gente. A ideia de que morreu, virou santo, né, não é verdade. E que bom, né? Porque continuamos sendo nós mesmos da mesma forma, com todos os defeitos e virtudes que aqui tínhamos quando encarnados. Ou, como costumamos dizer, quando vivos, né? Então, é muito reconfortante isso. Né? Em muitos filmes hoje relata também, né? Relata perfeitamente esse poema aqui. Exato. É verdade. Exatamente. Verdade. Então eu vou aproveitar e vou falar sobre o terceiro verso. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Olha que coisa mais bonita, né? Olha, eu estou aqui, né? E é interessante porque muitas vezes falamos ou ouvimos dizer o finado era o defunto, fulano, e ele está pedindo para a gente conversar da mesma forma, né? E hoje que nós sabemos que quem morreu foi o corpo, que o espírito daquele que desencarnou continua vivo, porque temos apenas uma vida, com várias etapas. Quando desencarnamos, vamos para o mundo dos espíritos. Depois que passamos um tempo lá, voltamos a reencarnar aqui na Terra, ou vamos para um outro planeta. Mas não desaparecemos. Então, quando vamos falar de alguém que desencarnou, ou como dizemos normalmente, morreu, vamos falar o seu nome, da forma como sempre dizemos. Vamos falar com os nossos mortos, conversar com eles, endereçando sentimentos de carinho, de respeito e de amor.
Vamos imaginar uma situação que acontece. Você, por uma razão, vai morar numa cidade longe da sua. Como é gostoso quando alguém liga para você e bate um papo sobre vários assuntos do seu interesse. Demonstra carinho e amizade. Você se sente leve e feliz quando desliga o telefone, não é mesmo? De repente, bateu aquela saudade daquele ser querido. Ora, vamos conversar com ele, falar da nossa saudade, das lembranças, das situações boas que vivemos. Isso vai dar a ele uma sensação maravilhosa. E você, por outro lado, também vai se sentir bem. É isso que ele diz. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Nós conseguimos falar com os nossos mortos, sim, dos nossos entes queridos que estão lá do outro lado, através do pensamento. Então vamos fazer isso, colocando todo o sentimento e carinho, endereçando a eles muita luz, né? E desejando que eles estejam muito bem. É isso mesmo, Iradir. Como a Silvia disse, tem muitos filmes que nos mostram isso, né? E um dos exemplos é o filme Nosso Lar, onde vemos André Luiz ouvindo as preces que lhe foram dirigidas por uma de suas pacientes. Isso o emocionou muito e lhe deu forças. Por que não fazemos o mesmo com os nossos entes? Eles ficaram contentes em saber que não é passado, mas apenas que estão afastados e são lembrados por nós, por quem conviveu quando encarnado, e principalmente chamando o seu nome, como fazíamos sempre. Esquecer esse defunto, o ele foi, ele era. Não, ele é, porque a vida continua. E, aproveitando, eu vou falar sobre o 4º verso, onde ele diz: vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Essa afirmação ela pode ser interpretada de várias formas, dependendo da crença religiosa ou espiritual de cada um. Para alguns, pode significar que a pessoa falecida alcançou um estado de paz e união com Deus após a morte física. Para outros, pode ser uma expressão de esperança de que a vida após a morte seja apenas um estado superior ou mais significativo que a vida terrena. A primeira parte do texto nos mostra que aqueles que estão vivos permanecem no mundo físico, onde todos interagem e habitam. A segunda já nos mostra que ele se refere a Deus ou a uma força divina, implicando que quem proferiu estas palavras passou da vida carnal para uma esfera espiritual ou transcendental, e está em união e proximidade com o Criador. Então, meus irmãos, vamos, de agora em diante, encarar a morte como um simples até logo. Uma viagem que faremos para um outro plano, como nos diz Santo Agostinho. Existe uma música cantada pela Marília Mendonça, chamada Estrelinha. E tem um trechinho dessa música que diz: daqui não é diferente. E beijo, mas você não sente. Isso refere-se a uma pessoa que já faleceu e a pessoa está dizendo a ela que beija ela e ela não sente. Então, quantos afetos nós recebemos de nossos entes e não sentimos? Nesse momento, qual dos nossos entes está aqui nos fazendo carinho, nos fazendo um afago em nós, e nós não sentimos? Então, Barbosa, nessa estrofe que você leu, Santo Agostinho nos traz a assertiva de Jesus: na casa do meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Que disse João no capítulo 15, versículo 2. Então, Barbosa, você comentou ali, né? Quantos afetos recebemos de nossos entes e não sentimos. Porque nós não paramos. Você não deixa fluir a sua intuição, o teu sentimento, para você poder sentir também, não é? É uma via de mão dupla. Você não diz que o telefone toca de lá para cá? Não é isso que você fala, Barbosa? Então, nós precisamos... Exatamente. Nós precisamos nos conectar, deixar sentir aquela vozinha ali dentro, sabe? Às vezes, aquele pensamento do nada.
Nossa, lembrei da minha tia, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Dá uma paradinha. Não simplesmente passa por eles. E aí sim, nós vamos sentir o beijo, né? E saber que lá do outro lado não é diferente. Então, aí agora eu vou para o 5º verso. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir. Bonito. Não utilizem um tom solene ou triste. Aqui está nos pedindo para evitar a tristeza e a melancolia que geralmente acompanham a perda de alguém querido. Porque o tom de voz muda. Fica um tom baixo, fica algo arrastado, melancólico, muito triste quando falamos de alguém, principalmente bem próximo a nós, né, que já partiu. Em vez disso, somos incentivados a encontrar outras emoções, como a alegria, a felicidade. Por que não? É temporária a separação. E ele está nos pedindo isso aqui nessa estrofe, né? Então vamos tentar, quando lembrar de alguém que partiu, não usar aquele tom melancólico na voz. Vamos lembrar do quanto nos ama e nós os amamos. Vamos colocar alegria nisso. Continuem a rir. Rir das mesmas coisas que antes. Aquelas que nos faziam rir juntos. Assim, nós estamos mantendo viva a conexão que tínhamos. Já pensou que gostoso? E geralmente a gente lembra, né? Ah, meu Deus, fica naquele tom melancólico que foi dito lá em cima, lembrando. Não, vamos ser alegres, né? A pessoa não está mais nesse plano, como já foi dito, mas vamos lembrar das coisas que nos fizeram rir juntos. Daquilo que nos fazia rir juntos. Terminei de falar. A importância das lembranças compartilhadas ao recordar os momentos de alegria que vivemos juntos. Assim nós estamos fortalecendo o nosso vínculo com a pessoa que se foi. As lembranças, elas são tesouros que carregamos conosco por toda a vida. E ao revivê-las, podemos encontrar conforto e inspiração. É isso que está nos pedindo. Ô Silva e Irandi, e os nossos ouvintes, né? Quando nós vemos alguém muito próximo a nós, triste, choroso, nós nos sentimos tão mal, né? Nós sentimos aquela dor, nós sofremos com aquela pessoa. Imagine o mal que nós fazemos a essas pessoas que partiram, quando nos comportamos com tristeza, com choro. Ao passar para o outro lado, eles precisam apenas de orações, de conversas alegres, de que continuemos como éramos antes dele partir. Da mesma forma que sofremos aqui, eles também sofrem ao ver ou sentir a nossa tristeza. Então vamos rir, vamos brincar, vamos conversar. Estamos no mês de novembro, dia de finados, muita gente vai para o cemitério chorar. Não, vamos para lá, se acham que ele está ali, vamos lá, vamos conversar com ele. Vamos levar um pouco de alegria para ele hoje. Não vamos levar a tristeza, não vamos levar a melancolia. Exatamente, Barbosa, você tocou num ponto bastante importante, né? Levar a alegria. Nos filmes a gente vê a pessoa, né, normalmente vai ter um outro relacionamento, ela vai até lá, né, e conversa, né? É muito interessante, vai, conversa, explica. O outro vai, fala que está com saudade, aquilo é exatamente isso. Tocou num ponto muito interessante. Nós precisamos ir lá conversar como se ele estivesse aqui, né? Vamos fazer ele participar da vida sem levar tristeza. E nós precisamos lembrar também que quando pensamos nos nossos entes queridos que partiram, ele pode sentir esse pensamento, né? Normalmente ele sente. Então, como vocês disseram, ficarmos tristes é normal, porque a saudade é algo forte. A ausência é doída. Mas quando em tudo isso tem um sentimento de carinho e amor, torna-se leve.
O que não podemos fazer é nos desesperar, para não levar a angústia que o Barbosa acabou de falar, né? A quem está lá no outro plano e não tem como mudar essa situação. Estamos um do lado, outro do outro, não tem. Por isso, o pedido de Santo Agostinho para que nas lembranças existam os momentos de felicidade e de riso na nossa conversa com eles. E eu vou também aproveitar e eu vou falar sobre o 6º verso. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Em um momento de alegria ou saudade, o que precisamos fazer pelos nossos queridos que partiram é rezar. Elevar ao Senhor uma prece para que eles sintam o que estamos lhe endereçando. Já pensaram o que representa fazer uma prece para alguém? Eu vivi uma experiência muito intensa com isso. Uma pessoa em situação de rua que atendíamos mensalmente quando a encontrava, levando um humilde marmitinha, me disse uma vez, depois que fiquei uns meses sem ir a esse trabalho, por eu estar doente, e aí ela me disse: que bom que o senhor melhorou. Eu rezei por você. Mas naquele momento, eu não soube o que fazer. Imagine uma pessoa que eu mal conheço, que soube que eu estava doente e rezou por mim. É algo gigante. Não tem como expressar o sentimento que tive, a alegria de ouvir aquele ser fazendo uma prece. A partir daquele dia eu comecei a pensar qual o significado de fazer uma prece para alguém e como se sente quem recebe essa prece. E como é importante a prece para quem desencarna. É o alívio que refrigera um coração que chegou a uma nova etapa da vida, ainda sem saber o que está acontecendo, qual será o seu destino dali para frente. Ele vai se sentir mais seguro. Não estou sozinho. Eu tenho alguém que, mesmo que não me veja, não se esqueceu de mim e segue os meus passos, mesmo não sabendo onde estou. É algo de muita potência para o ser que naquele novo início de caminhada está meio perdido, confuso, com medo muitas vezes, e serve como um impulso para a sua nova etapa de vida. Quando pede para sorrir é porque a alegria é o móvel que nos deve unir para sempre. A alegria de saber que estamos sempre juntos, que a morte não existe para o espírito, é só uma transição para a nova esfera de ação. E rezem por mim, para eu sentir o doce refrigério da prece, as doces palavras de conforto e de saudade. Assim eu sei que você me ama. Isso é muito importante para que eu prossiga nesse caminho que Jesus nos mostrou. Quando os espíritos vêm, muitas vezes a gente ouve, né? Olha, eu sonhei com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe. Sabe o que eles pediram para mim? Para eu rezar para eles. É muito interessante, muito importante eu fazer essa prece. É isso aí, Ali. E nós sabemos, né, meu amigo, que a prece rompe as barreiras do céu. Né? Quem não gostaria de saber que tem alguém que se preocupa, que ora por nós? Essa experiência que você viveu presencial, eles sentem ela espiritualmente, lá onde eles estão. Quem não gostaria? Quem não se sente bem quando alguém se preocupa conosco? Alguém nos diz: olha, como é que você está? Você está bem? Melhorou? Como é que está a sua vida? Todos nós nos sentimos bem. Então eles também sentem. Então façamos preces por quem fez esta viagem. Se o amávamos em vida, vamos continuar mandando esse amor em orações, em conversas com ele. Vamos mostrar a ele que continuamos amando-os da mesma forma e que quando eles estavam aqui. Eu quero falar. Gente, lógico, é claro que a prece é um bálsamo. Ela é importantíssima, mas fiquei encantada. Sorriam, pensem em mim. Gente, que coisa linda e gostosa de sentir e ouvir. A importância de manter viva a memória da pessoa que partiu, mas de forma alegre e acolhedora. O sorriso é a lembrança que deve ser acompanhada de alegria pelos momentos compartilhados e ao pedir para que pensem nele.
Reforço o desejo de que a sua essência continua presente em nossas vidas. Quando lembrarmos daqueles que partiram, vamos lembrar com alegria. É lógico, é óbvio que nós temos um período do luto, né? Isso é normal. Mas não vamos carregar isso, sabe, por anos a fio. Porque existem pessoas, sim, que carregam essa tristeza, esse peso da perda por muitos anos, né? Mas dá para falar muito aqui. Desse texto aqui, desse sorrir. Mas só isso. Lembrar dos doces momentos, das alegrias que nos fez tão bem. Isso é muito importante. E eu acho lindo. Pensem nisso, gente. Muito importante, né, Silvia? E muito bom para eles. Se nós começarmos a pensar que fazemos o bem a ele, nós podemos também tentar mudar esse sentimento, esse sofrimento que nós ficamos. E vou falar Ninguém vai sair. Deixa eu falar antes de você falar. Ninguém vai sair saltitante, sambando, rindo, maravilhoso. Claro. Não é verdade? Porque senão vão pensar isso. Não, minha gente. Né? É aquele aconchego, aquele carinho quente, né, do coração. Ô Silvio, você está falando em ninguém sair saltitante, mas já aconteceu, né? Não sei se você já acompanhou a internet, pessoas que faleceram e pediram para que uma banda acompanhasse o funeral. E todos saindo ali cantando, brincando e indo. Né? Tem pessoas que querem. Mas são uma minoria, né? Mas veja só. Mas tem. Tem. O que é importante é que uma coisa que vocês falaram, veja só, não só faz bem a eles, faz bem a nós, faz bem ao público. Exatamente. Né? E sobre o luto que a Silvia falou, esse momento de luto é importante. É um momento em que você sente realmente um aperto no coração, uma ausência física, a gente sente. Mas, é uma transição para nós também. Mas é importante que nós saibamos passar por esse momento com serenidade, com equilíbrio. Exatamente. Né? Porque ele foi. Nós sentimos a morte de alguém, isso não tenha dúvida, mas nós precisamos saber que ele está ali. Está do outro lado, como diz aqui Santo Agostinho, e que nós temos provas, né, de que eles estão ali do outro lado. E que o que eu sinto aqui vai ajudá-los lá ou vai trazer uma preocupação. Então, por isso que há nessa necessidade de sorrir, de rezar, de conversar. Porque o que é a reza que ele está dizendo? É pedir a Deus por ele e conversar com ele. Né? Pedir a Deus, olha que gostoso, pedir a Deus para que ele tenha paciência, tenha equilíbrio, ou que ele tenha cada vez mais força para trabalhar, para estudar, porque é o que nós vamos fazer do outro lado, né? Para progredir, e que não se preocupe conosco. Fica tranquilo que aqui nós vamos continuar a nossa vida e progrida aí, vá com força, lembrando que nós estamos assim. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu comentar uma coisa. E nós temos também aqueles... O que o Barbosa terminou de falar, aqueles pedidos que a pessoa antes, né, ela já deixa escrito ali o que ela quer, como que ela quer, né, o velório dela. E eu acho isso interessante, sabe? Eu, em particular, eu acho que a gente, dentro daquilo que for razoável, nós acompanhamos, nós seguimos o que for pedido. Eu não sei a opinião de vocês quanto a isso, mas eu acho que sim. A pessoa pediu uma banda no velório dela. E fizeram uma banda, trouxeram uma banda, algo para tocar ali, porque ela era alegre. A pessoa era alegre, se sentia bem com música. Tudo isso é uma homenagem, né? Com certeza. Né? Cantores, quando morrem, né? Eles vão exatamente cantando a música deles. Exatamente. Ali, tá? Nós tivemos a morte agora do Silvio Santos, ele fez um pedido: olha, eu não quero ser exposto. Veja a consciência dele: eu não quero ser exposto
para não ficar aquela adoração a algo que eu não sou. Né? Então, foi muito consciente. É isso. O que eu quero? Prece. Eu quero alegria. Né? Eu não quero nada assim, estapafúrdio. Então, e atender os pedidos são muito importantes. Né? A Silvia tem um pedido. Eu tenho um pedido. Qual seria, Silvia? Confessa. Eu posso falar? Eu vou falar. Claro. Nós moramos em Maceió. Certo? Já fica registrado. Então, nós moramos em Maceió e a família toda de São Paulo. E nós temos 2 filhos em São Paulo. Então, eu pedi que quando eu morresse, eu não quero ninguém vindo às pressas para cá. Sabe aquele desespero? Né? Vai chegar, não tem voo, vai demorar, deixa o corpo dela. Não, eu não quero isso. Aí paga uma fortuna, né, família? Isso, além de que vai pagar uma fortuna. E às vezes está trabalhando e não pode se ausentar do serviço, porque acontece, né? Aí vai pagar ida e volta de um dia para o outro, tá? Só para me olhar ali. Não quero isso, não. Faça uma prece, eu já pedi. Façam uma prece aonde está. Sabe, eu vou ficar muito feliz. Não saiam correndo, não. Esse é o meu pedido. Muito bem. Eu também. O velório tem quanto tempo de duração? Não. E o meu velório é assim. É o mínimo possível. É o mínimo. Tá? Eu gostaria que fosse só assim, meia hora. O Irã estava me falando que não pode, né? Tem que ser pelo menos 1 hora. Vai que eu volte. Não, assim. Já pensou que maravilha? Eu não quero ir agora. Ele tem essa esperança ainda, Silvia? Como é que é? Ele tem essa esperança ainda? Não, de você mas já voltar? imaginou? É muito amor, viu? Então, nós assistimos um filme agora, né, recente, que o rapaz está morrendo, e aí ele ouve uma voz, ainda não é a sua hora, e ele pega e ele volta. Vai que, né? Mas então, e eu quero só uma coisa muito rápida, sabe? Porque, às vezes, não, é muito rápido, tem que ser uma coisa rápida. 1 hora, tá? Então vai ser 1 hora. O que é por lei vai ser feito. Se for menos, melhor ainda. Mas meia hora tá ótimo. Chega lá, tchau. Pronto, acabou. Era o que eu também queria, Silvia. Não quero que seja uma coisa rápida também. Porém, com uma bandinha tocando uma boa seresta. Bora lá, bem feliz e bem muito bom. Tem que deixar registrado. Você já deixou registrado? Estou deixando já agora. Deixou? Ah! Pois eu quero o velório assim, bem rapidinho também, uma serestazinha. E esse 7º verso, ele também é muito lindo. Ele diz o seguinte: que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. Como você pronuncia meu nome hoje? Com alegria ou tristeza? Então continue me tratando da mesma forma que me tratavam quando eu estava junto a vocês. Sem tristezas, sem nostalgia, sem mágoas. Eu os ouvirei e ficarei em paz aqui do outro lado. Eu não quero que eu seja tratado de defunto, o falecido. Não, eu tenho meu nome. Meu nome é esse, é Admilson. Então continue me tratando assim. Quando o Admilson vivia, quando o Admilson estava aqui conosco. Pode ser Barbosa? Do outro lado, pode ser Barbosa, que é mais conhecido. Quando o Barbosa estava conosco, o Barbosa gostava dessa música, o Barbosa gostava de fazer isso, o Barbosa gostava dos animais. Isso, de cuscuz. Ele, de cuscuz principalmente. Quando fizeram cuscuzinho, lembre-se de mim. Olha, isso aqui era o prato predileto dele. Então, é assim que eu quero. Para que tristeza? Eu sou alegre, eu sou feliz. Com tudo que eu tenho, eu sou super feliz, graças a Deus. Não preciso de mais nada, só das bênçãos de Deus e de paz com todos os meus irmãos. Então,
quero continuar assim. E que seja assim, vocês também que vão ficar. Muito bom. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui que é interessante mesmo. Veja só, quando nós tratamos as pessoas, ei, você, dona, isso, aquilo, não é legal, não é simpático. Né? Às vezes a gente chama, mesmo dentro de casa, nós precisamos pronunciar o nome. Por quê? Quando eu falo o nome, eu identifico aquele com quem eu estou falando. E ele sabe que eu estou falando com ele, porque eu chamei o seu. Então, quando nós tratarmos os nossos entes queridos, também devemos falar o nome dele. Né? Por exemplo, eu vou chamar meu pai. Meu pai sabe. Né? Ismael, a minha mãe, Quitéria. Né? E é muito interessante porque, imagina, você, numa conversa, você fala, não, porque o meu pai, Ismael, ele pode identificar naquele momento que está sendo falado dele. Olha que coisa interessante. Pode acontecer dele sentir. Por quê? Dependendo do sentimento que você manda, a força desse sentimento, quem está lá desencarnado, que aqueles que nós dizemos que já morreu, ele sente. Opa, falaram em mim, pensaram em mim. E quando nós falamos com alegria, olha que coisa mais maravilhosa. É um tônico que a gente dá. Por quê? Quando nós estamos tristes, como é que as pessoas nos consolam? Com alegria. Né? E quando nós estamos alegres e alguém vem falar coisas tristes, nós entristecemos. Né? Então nós precisamos trabalhar isso para que nós estejamos sempre alegres. Jesus, ele foi a alegria. Você conhece alguém que tenha um espírito elevado, que seja triste, que fale sobre de tristeza com tom melancólico? Não. Eles falam de forma alegre. Vamos nos lembrar do Chico. Mesmo ele falando das dores dele, ele fazia uma piada, brincava com isso. Divaldo faz a mesma coisa. Madre Teresa, eles nunca reclamaram. Irmã Lúcia, todos aqueles problemas, nunca reclamaram. Mostrando que a alegria, né, é algo que vai fazer sempre os espíritos se elevarem. Então, quando eu falar o nome de alguém, que eu falo alegria, levando otimismo, levando força, coragem. E é muito importante para nós aprendermos a fazer isso e para ele que está do outro lado, aquele ente querido que está do outro lado. E se ele já é um espírito que está bem, tranquilo, já evoluído, ele vai ficar muito feliz pela família, pelos amigos que ele tem aqui e a forma como eles estão vivendo. Então é muito importante nós esquecermos essa tristeza, né? Porque ninguém morreu, está ali do outro lado, nós vamos nos encontrar com ele. Então para a gente se encontrar com alguém, o que a gente faz? A gente bota uma roupa bem bonitinha, né? Se arruma para ir encontrar com alguém. Mesmo que seja um amigo muito íntimo, mas nós não vamos de qualquer jeito. Então, vamos nos preparar com alegria para nos encontrarmos lá e falarmos sempre o nome daquele que faleceu desta forma. Eu vou fazer um comentário breve sobre o nome. Só que isso foi em vida, tá? E aí, mais marca, porque você comentou isso e eu lembrei. Eu tinha uma tia e ela não deixava a minha prima chamar minha mãe de tia. Só tia. Tinha que ser tia Diná, tio Jarbas. Todos os tios tinham que ter tia e o nome, tá? Era muito interessante isso. E eu aprendi com ela. Então, né, você falando isso serviu para o que foi dito agora, né? Então, quando a minha prima
conversa comigo, então ela fala tia Diná, tio Jarbas, ela continua chamando pelo nome. Quando eu lembro, porque essa tia foi minha madrinha, né? Tia Soraya, o tio Cícero, sabe? Então eu só não lembro assim a minha tia, a minha madrinha, não. Tia Soraya, tio Cícero, da mesma forma que eu os chamava. É interessante. Bom, pessoal, vamos continuar. E eu vou para o 8º verso. A vida significa tudo. O que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Então vamos lá. A vida significa tudo o que ela sempre significou. De novo, vou falar da essência da vida. Ela permanece inalterada. As alegrias, tristezas, esperanças, os sonhos continuam a existir para aqueles que ficaram. O fio não foi cortado. O fio simboliza o vínculo afetivo que une as pessoas e a afirmação que ele não foi cortado indica que essa conexão continua existindo. E olha que nós já falamos sobre isso, né? Mesmo em outro plano, sempre existirá. É tão confortante saber e sentir isso. Como é importante a gente saber disso. Por que eu estaria fora de seus pensamentos? Só porque não estou mais nesse plano vou ficar fora do seu pensamento? Não, claro que não. Vou continuar pensando com muito carinho e amor. Agora que estou apenas fora de suas vistas, quem faleceu, né, continua existindo, mas em um plano diferente, fora da visão física dos que ficaram. Eu não vejo, mas sinto, converso, dou risada em lembrar de acontecimentos engraçados. Muitas vezes dou exemplos aqui de falas da minha mãe e assim continua perto da minha vista. Ela sempre vai continuar, sempre está. Né? Basta, às vezes nós costumamos falar, tem aqueles gatilhos que nós lembramos. A comida quando vamos fazer, né? Você lembra que a tua mãe ou a sua tia fazia aquele frango, aquele macarrão delicioso, como o Irandi fala, minha mãe fazia um macarrão delicioso, né? Então, olha como estou trazendo de volta para a minha vida. Isso é muito importante. Mas é exatamente isso, Silvio. Se você e todos nós lembramos sempre de alguém, falamos algo de alguém que fazia, ou que conversava, ou que dizia, isso quer dizer que esse laço então está mantido. Né? Isso é mais uma prova de que esse laço está mantido. A passagem dessa pessoa, a viagem dessa pessoa, não fez com que eu esquecesse dele. Toda separação dói. Se você tem um irmão, tem um parente, tem um amigo, que viaja para um outro estado, você sente falta dele, aquela separação. Você sente. Você vive casado há 10, 20, 30 anos. Você se separa, brigou, separou, você vai sentir falta até mesmo das brigas que vocês tinham. Então, toda separação dói, mais ou menos. Mas nós temos que ver que essa separação, principalmente dos entes queridos que partem, é uma separação temporária, né? de visão. Porque nós vamos nos ver futuramente. Mas por enquanto que não nos vemos, nós sentimos um ao outro. Quantas vezes nós sentimos que tem alguém de nossa família junto de nós? Eita, agora eu me lembrei de fulano. Se lembrou de fulano é porque fulano está ali pertinho de você. E ele intuiu que você lembrasse dele em alguma coisa. Então, esses laços jamais eles serão cortados. Esta união ela vai permanecer além da vida terrena. Ela não vai ficar só aqui, não. Barbosa, interessante isso que você falou agora, porque essa conexão ela existe tão forte, tanto entre os encarnados como entre os desencarnados e entre os encarnados com os desencarnados. Entre nós aqui, em algumas situações, acho que já aconteceu com todo mundo, você de repente pensa em alguém e aí a pessoa liga para você, não é? Então o que é? É essa conexão, essa ligação. Os fios não se cortam. E a gente tem o costume de dizer, quando acontece isso, você não morre mais.
Não vai morrer mesmo. Você não morre mais. Né? A gente imediatamente ele diz isso. Eu estava pensando em você agora mesmo e você ligou. Então, eu estava pensando em fulano, tá? E fulano apareceu. Você não morre mais. Morre sim. Morre sim. Exatamente. Então vejam como é que é interessante isso, né? E acontece aqui, acontece como você falou, a gente pensa, porque o espírito talvez esteja aqui do nosso lado, ou apenas foi uma lembrança, mas às vezes, né, em alguns momentos, pode ser que ele esteja realmente. Porque tem uma coisa muito interessante que um amigo espiritual me falou, né? Ele falou que às vezes nós não temos esta proximidade, eles não vêm, né? Por quê? Porque nós vamos nos lembrar de coisas desagradáveis, tristes, né? Senão, nós teríamos esse contato maior. E como a Silvia falou, nós precisamos estar ligados. Então, para que eu converse com alguém que já faleceu, eu tenho que fazer através da prece. Caminhando, você vai caminhar, lembrou, conversa, manda aquela vibração gostosa, bate aquele papo gostoso, como se a pessoa tivesse ali, né? Porque esse fio nunca foi cortado e ele não vai ser cortado, não é mesmo? Então eu vou aproveitar e vou para o 9º verso. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Olha que coisa, né? Bonita, gostosa de ouvir, né? Para quem acha que morreu, acabou, não é. Para quem acha que vai ficar dormindo o tempo inteiro, também não. Está ali, só do outro lado do caminho, não está longe. Então, terminou a minha tarefa nessa encarnação, ele está dizendo. Eu passei para o outro lado da vida, mas não estou longe, pelo contrário, estou mais perto do que você pode imaginar. Hoje eu estou numa das moradas do Pai. Ela é exatamente o que eu construí quando estava aí na Terra. Eu poderia estar numa bem melhor, mas não fui capaz de produzir pensamentos e atos que me gabaritassem a habitar um lugar melhor. Mas eu estou aqui, do outro lado do caminho, muito perto de você. Ouço seus pensamentos a meu respeito, suas conversas sobre mim. É muito bom. Eu emito os meus pensamentos também e percebo que você capta algum deles. Veja como estamos próximos uns dos outros. Pode chorar a minha falta, porque eu também choro a sua. Mas compreenda que estamos perto, que no futuro poderemos nos encontrar se mantivermos o vínculo de respeito, carinho e amor que temos um com os outros. Não se desespere nunca, nem maldiga a Deus a nossa separação, porque continuamos juntos, você no mundo dos vivos, na matéria, e eu no mundo dos espíritos. Nós estamos muito perto, bem perto. É isso que eles nos pedem, é isso que eles nos dizem. É isso aí, Randy. Como você muito bem falou, temos que nos preparar moral e espiritualmente para ocuparmos as melhores moradas que o Pai nos reserva. Temos todas as condições dadas por Ele para isso. Quando chegar a minha hora de partir, também vou querer que os amigos, familiares e todos que me conheceram orem por mim e conversem comigo. Não sei o que vou encontrar do outro lado, mas gostaria muito de encontrar meus familiares que foram antes. Assim eu sei que eu não vou me sentir tão sozinho. E com certeza os encontrarei. Se tiver algum desafeto, também gostaria de encontrar. E pedir o perdão, se algo de mal fiz a ele, para que possamos seguir nossas vidas espiritual e paz. Então, quando eu chegar lá do outro lado, eu quero encontrar tanto os amigos, quanto aqueles a quem eu fiz mal, porque eu farei questão de pedir perdão, para dali em diante nós seguirmos nossas vidas em paz, sem mágoas, sem sofrimento, sem sentimento de raiva um com o outro, de forma alguma. Então, é isso, Irandir. Nós temos que preparar em vida, né, esse local onde nós queremos habitar do outro lado. Só depende de nós. Se nossa casa vai ter teto e piso, ou se vai ser a céu aberto sem piso, só na lama. Só depende de nós. E, aproveitando, né, eu vou comentar sobre esse 10º verso, que também
todo ele, né? Todo esse poema é lindo, mas esse eu também achei muito interessante. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. É lindo, né? Então, você que ficou, siga sua vida em frente. Tudo continua como antes. Não chore, não fique triste. Em breve nos encontraremos. Vivam a vida que Deus vos deu, com alegria, paz e muito amor. Daqui de onde estou, também seguirei a vida, só que agora de outra forma. Mais calmo, mais sereno, mais reflexivo, com tempo para tudo isso. A vida continua. Não se deixem abater porque parti. Minha missão foi cumprida. Cumpram de vocês com muita fé, carinho, amor e compreensão com todos os nossos irmãos. Então, vivam. Não se deixem abater quando eu falecer, quando eu fizer essa viagem. Apesar de que a gente vê muito, né? E agora, só um pouquinho de descontração, a gente vê muita gente em cemitério. Eu quero ir com ele, eu quero ir com ela. Ele faleceu, como é que eu vou viver assim? Mas ninguém pulou na copa. Aí também. Fica só dizendo de fora, mas ninguém pulou na copa para ser enterrado também naquele momento. Então, não chorem. Riam, brinquem. Eita, ele tá indo, Tchau, meu amigo. Tchau, Barbosão. Agora, daqui a pouco ele se encontra. A vida continua, né, Rafael? É muito difícil no início entendermos como podemos continuar vivendo sem fulano ou sem Beltrano. Mas precisamos continuar. Tanto os que ficaram como os que se foram têm muita vida pela frente e precisamos todos nós sermos felizes. O melhor medicamento nos foi dado por é o tempo. Com o tempo, tudo vai se ajeitando. Vamos nos conformando, vamos sentindo menos a ausência, né? Principalmente se nós fizermos esse contato diário, né? E a vida, com maestria, ela vai nos envolvendo em todo o seu esplendor. E olhamos agora a foto com uma saudade doce, sem dor, e emitimos os melhores pensamentos em forma de prece, desejando que você esteja bem e feliz, assim como nós que aqui ficamos. Isso alegra tanto a nós como ele. Ninguém morre, a vida continua tanto aqui como aqui. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Felizes por termos abordado um tema tão importante para todos nós, uma vez que todos nós iremos morrer, ou desencarnar, como nós costumamos dizer, né? E assim voltarmos ao plano espiritual. Oxalá em melhores condições do que quando aqui chegamos. Não reverenciar os nossos mortos segundo a carne, mas vivos segundo o Espírito com muito carinho, expressando a nossa saudade, sim, mas certo de que estão em uma das moradas do Pai, como nos disse Jesus. Eles estão trabalhando, estudando, ajudando a todos, e assim preparando-se para mais tarde retornarem a esse mundo maravilhoso que nos acolhe com tanto carinho, dando tudo o que necessitamos para progredirmos cada vez mais e atingirmos o fim para o qual fomos criados. Então, agora nós passamos para as nossas considerações finais. Silvia. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dizer assim, meus amigos, falamos desse poema com alegria e leveza, porque a mensagem central desses versos é que a morte não é motivo para tristeza ou desespero. A morte não é nada. Ela é apenas uma transição natural, uma mudança de plano. A vida continua e os laços afetivos permanecem intactos. E se refletido bem, cada parte dos versos nos pede alegria e podemos ter e passar isso para nossos entes queridos. Reflitam sobre. Até o nosso próximo podcast. Fiquem com Deus. Suas considerações finais, Barbosa? Ok, Irandir, Silvia, primeiro agradecer a todos vocês, a espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, por mais esta oportunidade, né? Por mais este podcast que estamos levando até nossos ouvintes queridos. Que eles reflitam, que nós tenhamos conseguido passar para eles e que a partir de agora eles mudem um pouco o pensamento sobre a morte.
eles encarem a morte apenas como uma viagem, não como um ponto de tristeza, um ponto de melancolia. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Quero agradecer a Silvia Barbosa e convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, no Instagram e no Spotify. Quero agradecer também a toda a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia e nos inspira, ao nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa, e a Deus, nosso Pai. E também a você que está nos ouvindo ou assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Vou encerrar o nosso podcast hoje com o versículo 25 do capítulo 11 de João. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Até o nosso próximo podcast.